Olá, gente! Sejam bem-vindos novamente ao canal Podcast da Las Casas. E hoje eu tô com duas presenças aqui maravilhosas, que é Alex Colau, gerente de produto e de marketing da Alternativa, e também com o Jerônimo, formado em Relações Públicas e publicitário. Sejam bem-vindos, muito obrigada. E a gente tem um bate-papo muito gostoso falando de tendências na arquitetura para vocês. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado, Ana. Estou muito feliz de estar aqui. E aí eu queria começar com o Alex, A gente que trabalha junto. Eu, como todos sabem, há 8 anos trabalhando com a Alternativa. E o Alex, ele veio para agregar muito, a Alternativa, com o desenvolvimento de produtos e no marketing também. Exato. Obrigada, Alex, pelo esse trabalho excelente que você tem feito lá na Alternativa. E fala um pouquinho para nós como que está sendo esse trabalho na Alternativa e o que você vai trazer para a gente aqui nesse bate-papo gostoso. Bacana. Então, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui representando a Alternativa, já são 2 anos e meio de trabalho na Alternativa e hoje a gente vai trazer alguma conversa relacionada à tendência, alinhando um pouco aos produtos, algumas novidades que a gente vai ter no nosso segmento. Isso aí. E eu quero falar um pouquinho sobre o posicionamento das marcas, dos profissionais, que a cada dia que passa, assim como os produtos sempre tem inovação, os profissionais também têm que se inovar, têm que se capacitar e nesse ramo, tanto na publicidade quanto no relacionamento com cliente e parceiros. Ok. E assim, falando em tendência, eu acho que a gente, com a tecnologia, as coisas têm acelerado muito. Então, eu me lembro, de chegar na casa da minha avó há um tempo atrás e ver aqueles móveis rústicos com tela. E hoje eu vejo isso novamente, mas de uma forma diferente. Com tecnologia integrada. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, lá dos anos 60, 70, o que mudou de lá para cá, Alex? Bom, Ana, eu acho que essa tua pergunta ela vai bem na direção de como nós, no desenvolvimento, pensamos o produto. Então, a nossa primeira função é entender o comportamento do consumidor, e isso está totalmente voltado às gerações. Então, se nós analisarmos o momento da geração de consumo hoje, que é a geração Y, ela tem uma forma de pensar muito diferente da próxima geração que está vindo, que é a Z, e que é muito diferente ainda da geração X, que foi a geração anterior. E pensando nisso, dessas releituras que acontecem em termos de design, isso está muito relacionado. Por exemplo, a geração X, que é a geração que foi a consumidora até então, era uma geração que tinha um objetivo de vida muito do conquistar bens materiais, ter a casa própria. Os filhos, que foram a geração Y, já começaram a mudar um pouco esse aspecto e essa visão de consumo. Sim. E aí, nascendo num momento em que a internet começou a tomar conta do mercado, então tudo ficou muito mais dinâmico, muito mais fácil. E hoje, por exemplo, a tecnologia ela é muito mais rápida. A nossa base de desenvolvimento ela é sempre inspirada na Europa, o Salão de Milão, o Salão, a Interzoom. E eu vou esperar o Jerônimo fazer um gancho um pouco nisso também e depois a gente continua falando dos produtos em relação a isso. Tá, perfeito. Já que ele trouxe essa questão das gerações, os profissionais, as marcas também precisam se adaptar a essas gerações, óbvio. Como você citou sobre tecnologia, o profissional, a marca, quando eu sempre falo, profissional vem os arquitetos, design de interiores, e as marcas são as lojas, as grandes empresas de componentes e tudo mais, devem sim se adaptar a esse mercado pensando nessas gerações. Uhum. E aí, como se comunicar com essas pessoas? Antigamente era o boca a boca. Antigamente era o fulano fez, indicou para o ciclano, Beltrano e por aí vai. Hoje com a internet, tudo muito rápido,
como que essas pessoas vão se comunicar? Qual o perfil do público de cada profissional, de cada marca? Então, existe um estudo constante de aprimoramento em cada ferramenta, para cada ferramenta. Se você hoje atende um público A, e esse público A ele não está presente talvez numa determinada plataforma, não justifica você querer abraçar todas as plataformas. Então, existe a necessidade constante de aprimoramento, de estudo e de pesquisa sobre cada plataforma e cada estratégia de relacionamento que esses profissionais e marcas devem buscar, sabe? E até mesmo, né, hoje eu participo de algumas amostras, né, de algumas feiras. Antigamente não se falava em automação para móveis residenciais, né? Então, e isso depois da pandemia, eu acho que tomou uma dimensão tão grande, né? E a gente tem que estar com produtos resolvidos para que a gente consiga trabalhar com automação, né? Eu acho que é até um assunto para se tratar num outro podcast, falar sobre automação, né? Bastante coisa. Se deixar, a gente tem prosa aqui até meia-noite. Exato. E essa questão da automação é muito interessante mesmo, né? E está muito também voltada ao assunto do Jerônimo. Mas, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, um produto que a gente via como tendência na Europa, ele se tornava realidade no Brasil e, por vezes, nem chegava a se tornar realidade 5 ou 10 anos depois. Hoje tudo é muito dinâmico, então o que a gente vê lá, a gente já enxerga como situação aplicada aqui. Só que nós chamamos isso de um processo de tropicalização, né? Por vezes a gente confunde um pouco o que vê lá e tenta colocar no mercado brasileiro da mesma forma. E aí que a gente se equivoca, porque a nossa estrutura, né, a nossa tecnologia, que é o principal assunto agora, ela é muito diferente da tecnologia da Europa. E por isso que nós chamamos de tropicalização, o que a gente transforma como inspiração lá em um produto que realmente vai funcionar para os nossos marceneiros e, claro, que para os nossos arquitetos também. Então, existe uma diferença muito grande nos dois mercados nesse sentido de aplicação do produto. Concordo plenamente com o Alex e trazendo para o lado da comunicação como um todo, né, comunicação, relacionamento, essa tropicalização é interessante você citar isso, porque o Brasil é um case de estudo de todas as plataformas, de todas. A plataforma Meta, por exemplo, que detém aí Facebook, WhatsApp e Instagram. O Brasil é um estudo constante de comportamento das pessoas. Por quê? Você não vê grandes influenciadores, aí sejam esses influenciadores aí de qualquer área. Você não vê influenciadores internacionais com um volume de postagens como um influenciador brasileiro, uma marca brasileira. O consumo de redes sociais, vamos puxar para as redes sociais, é tão grande no Brasil que quando você tem uma experiência fora, numa feira de Milão, por exemplo, numa Fashion Week, vamos trazer a Fashion Week também, porque moda e arquitetura sempre está ligado. Os brasileiros, os criadores de conteúdo brasileiros, eles estão sempre à frente, sempre com os holofotes, os olhares virados para eles. Por quê? O volume de conteúdo criado por brasileiro é incrível. E as marcas internacionais têm olhado muito para isso. Né? Como eu disse no início da minha fala, essa tropicalização das tendências, do que se vê fora, trazendo isso para o Brasil, faz com que as marcas olhem para todas as áreas, quando se trata de brasileiro criando conteúdo, brasileiro criando ações de marketing, de relacionamento para com essas marcas, né? As marcas internacionais têm valorizado muito mais, as empresas internacionais têm valorizado muito mais os criadores de conteúdo, os profissionais, arquitetos quando vão para Milão, porque a criação de conteúdo deles, a forma como eles abordam os temas, as novidades, como eles trazem as novidades para as redes sociais,
Então, o que o Alex trouxe sobre essa tropicalização, sobre o que se vê lá fora, trazendo para cá, já é uma realidade, né? O que você trouxe já pode ser uma realidade aqui no Brasil. Tudo casa, desde a criação dos conteúdos, a posicionamento na internet, posicionamento para com o cliente, e tudo ligado. Não tem como hoje pensar num produto, pensar numa estratégia sem pensar como que esse produto, essa marca, vai impactar no comportamento da pessoa e vice-versa. Porque de acordo com o comportamento é que se pensa no produto, que se pensa na estratégia. Tudo é um ciclo, né? Perfeito, Jerônimo. Eu acho que para complementar isso, e aí eu fico muito feliz, né, com a Ana, e saber que esse material que a gente está construindo é um material de conteúdo. E o que a gente sente falta muito no Brasil ainda é da capacitação desses profissionais envolvidos, né, no nosso segmento de marcenaria e arquitetura, que cada vez mais precisam, né, de conhecimento técnico e entender que tem empresas como alternativa que estão fazendo esse trabalho muito bem feito. E eu acho assim, a responsabilidade de trazer um produto novo, ir lá fora e trazer isso aqui para o Brasil. O Brasil é um país muito grande. Então, a gente cada estado tem suas características. Às vezes, um produto que pega muito rápido em São Paulo, ele demora para chegar aqui em Minas e o mineiro aderir. Porque o mineiro é um pouquinho, né, desconfiado. Historicamente, né? Historicamente, né? E isso vem, né, mudando, né? Então, eu vejo, né, tem 10 anos que eu trabalho com representação e, às vezes, o fluxo de um produto novo, ele em São Paulo é muito rápido, aqui demora um pouquinho, né? E o que que realmente a gente vai trazer e vai dar certo, né? Ter essa visão, né, mais ótica de apostar num produto e ele realmente, né, entrar no mercado brasileiro. E a Alternativa, ela faz isso muito bem, viu, gente? Porque a Alternativa, por ano aí, se eu estou errado, o Alex me corrige, são 7 produtos novos. Até eu costumo, né, tenho que dar conta de acompanhar tanto produto novo e tanta coisa nova. É muito importante essa colocação, Ana, porque essa globalização que a gente vive, essa dinâmica do mercado, fazem com que os produtos tenham uma vida muito mais curta. Então, antigamente nós tínhamos um produto que ele perdurava por 5, 10 anos, tendo aquela mesma utilização. Hoje os produtos eles têm uma ascensão e a curva de vida deles é muito mais curta. Essa diferença de nós termos regiões que se adaptam a alguns produtos e outras não, ela é muito natural num país do nosso tamanho. Mas, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma tendência da modularidade, né? Móveis modulares. Isso está muito forte, está muito dentro dessas novas gerações consumidoras que não gostam mais do produto sempre da mesma forma, né? É outro assunto, a modularidade é um outro assunto que a gente pode fazer um podcast só dele. Mas a modularidade vai fazer com que a gente consiga trazer soluções que possam ser adaptadas para cada estilo de cultura ou pensamentos diferentes, seja lá no Sul, no Sudeste ou no Nordeste. Então esse é um ponto bem interessante. Agora eu acho que eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer, às vezes, na Flávia aqui de entrevistador. Legal. No início do nosso bate-papo, você trouxe a questão das gerações, né? Antigamente as pessoas se preocupavam mais em ter, hoje as gerações se preocupam mais em ser. Perfeito. E aí me vem a questão, você trouxe agora a questão da modularidade. O que eu queria te perguntar é o seguinte, com relação à sustentabilidade, o que vocês têm trazido hoje de produtos pautados na sustentabilidade? Porque essa geração é a geração que mais faz um barulho, digamos assim, com relação a isso. E aí eu tenho essa curiosidade. Porque eu tenho essa informação da moda, por exemplo. Hoje eu atendo profissionais de arquitetura, empresas que atendem os arquitetos e atendo também algumas empresas do setor da moda. Na moda se fala muito sobre o slow fashion, né, que é o consumo consciente de roupas.
como que isso se dá no meio da arquitetura e não da arquitetura, mas no desenvolvimento desses produtos com relação à sustentabilidade? Perfeito, muito boa pergunta. Até nos nossos treinamentos da Alternativa a gente aborda muito exatamente essa tua frase que foi o consumo consciente, né? E basicamente nós definimos essa nova geração, que é a geração que está iniciando seu consumo agora, que é a Z, como a geração do consumo consciente. E o consumo consciente não é simplesmente pensado somente na sustentabilidade, mas é uma geração que pensa, né, no ser muito mais do que ter, e tudo se fecha. A Alternativa, em termos de sustentabilidade, ela trabalha com alumínio, né, como a matéria-prima principal. Então, o alumínio é um material 100% renovável, reciclado. Então, eu enxergo que hoje, no setor moveleiro, na moda ou em qualquer movimento, não exista um caminho sem ele ser sustentável. Isso é um caminho sem volta. A natureza pede isso, e é uma geração que vem muito mais ligada, vai cobrar. Né? Realmente o produto é uma obrigação hoje ele nascer de forma sustentável. E a nossa principal matéria-prima é o alumínio, então isso nos dá já essa satisfação de poder atender o produto dessa forma. Não, legal, bacana. Fique à vontade para perguntar, porque eu acho que o podcast é isso mesmo, né, gente? É você se interar um com o outro, o seu assunto, né? Você é formado em relações públicas, em design, eu acho que tem tudo a ver um com o outro, mas, né, você tem suas dúvidas, ele tem a dele, então a gente esclarecer, e a sua dúvida pode ser do pessoal de casa que está nos assistindo também. Tá? E me fala um pouco mais de você também, Jerônimo, para a gente conhecer mais o seu trabalho, né, como que funciona, porque, gente, a Mostra Morar Mais terminou agora domingo, e o Jerônimo é um conterrâneo meu, há muitos anos eu não o via, e aí a Mostra vem nos aproximar, ele trabalhando, né, no mesmo segmento que eu, e aí uma arquiteta, você tem que conhecer o Jerônimo. Quando eu liguei para ele já tinha meu telefone, a gente já se conhecia, né? É verdade. Então foi muito bom esse reencontro. O universo nos reconectando, Exato. Né? Bom, eu sou formado em publicidade, como eu me apresentei no começo. É muito engraçada essa história, porque eu prestei o vestibular para publicidade no meio do ano, né, aquelas vagas que tem no meio do ano, assim, das faculdades, e já tinha feito a inscrição para o vestibular de arquitetura no fim do ano. Só que como eu passei muito bem colocado nesse primeiro vestibular, eu falei, vou encarar a publicidade, ver esses 6 meses aqui e entender como é o curso. Me apaixonei, eu sempre fui de fácil comunicação, de fácil relacionamento desde muito novo, e uma curiosidade é que aos 13 anos eu desenhava plantas de casa sozinho, por conta própria. Inclusive desenhava sofá curvo, tá? Que estourou recentemente. Eu já tinha desenho e eu posso provar. Enfim, continuei a publicidade, a vida foi me encaminhando aí para grandes feitos, empresas do ramo. E de uns 4 anos para cá, eu venho atendendo lojas com mobiliário de alto padrão, assinados, porém de pronta entrega. E comecei a atender empresas de marcenaria, né, de ambientes planejados. Aí, e de um tempo para cá também, há poucos anos, assim, há 2 anos mais ou menos, eu tenho atendido arquitetos com estratégias de relacionamento, de posicionamento nas redes sociais. Sim. E ações de relacionamento com os clientes. Essas ações, elas implicam não somente ações de eventos de lançamento, mas como também ações de pontuação das lojas, sabe? Estratégias que vão fazer com que fidelize ainda mais aquele cliente. Além da gente buscar novos clientes através de campanhas de marketing, de tráfego pago, de conteúdos no Instagram, a gente tem que se preocupar também em manter um relacionamento bem estruturado com quem já é de casa. Sim. É igual um relacionamento. Se você não mantém, se você não alimenta, exatamente, não alimenta aquele relacionamento, ele não vai perdurar. Então, é muito importante que as empresas se
se atentem para essas ações, para essas, né, se atentem com essas estratégias para manter ali um bom relacionamento com os profissionais que vendem para essas empresas, para os clientes que estão ali, para que essa conquista seja diária. Então, meu papel hoje nas empresas e com os profissionais é esse, é construir relações que faz com que os clientes permaneçam e voltem às suas origens, indicando aí também pelo boca a boca, porque de rede social a gente já tá, né, a gente já sabe aí que é muito importante essa criação de conteúdo, as estratégias digitais, o marketing, o remarketing, tudo muito importante. Cada um no seu quadradinho ali, fazendo o papel que é sempre ter o cliente satisfeito. Né? Tudo bem, minha vez agora de fazer a pergunta. Ai, meu Deus. Não, bem interessante mesmo. A gente viveu o período da pandemia, né, que acelerou esse processo, né, das redes sociais de uma maneira incrível. Né? Tudo isso eu acredito que aconteceria, mas, né, numa crescente um pouquinho mais tranquila. Como que foi para ti enxergar esse movimento? E hoje nós sabemos que todo profissional ele precisa, né, de um acompanhamento como o teu, assim, para conseguir fazer com que o negócio dele tenha sustentabilidade, né? Qual é o maior desafio que tu tem sentido nessa transformação tão rápida? A pandemia, ela trouxe um movimento muito acelerado de produção de conteúdo, tanto que as lives estouraram, né? A gente só podia fazer live, não tinha como fazer outro tipo de coisa ali no Instagram. Então, chegava em determinados horários do dia, 8 horas da noite. Era notificação o tempo inteiro de 200 pessoas fazendo live ao mesmo tempo. Então, era uma competição muito grande. Só permanece hoje ativo e com relevância na rede social aquela pessoa que tem um storytelling bem construído. Porque a pandemia, ela deu uma acelerada no movimento, no digital, as pessoas fazendo muitas lives, e aí sorteios, várias estratégias que para muitos deram muito certo e para outros não. Eu vi muito criador de conteúdo, independente da profissão, né? Um arquiteto hoje que traz informação para o perfil dele, ele é um criador de conteúdo. O design de interior que traz informação para o perfil dele constantemente é um criador de conteúdo. Então eu vi na pandemia vários profissionais nascerem e logo após a pandemia morreram. Porque eles não souberam conduzir mais as redes sociais, porque ficou muito over, ficou demais. Então, quem traz um conteúdo relevante, quem constrói, isso é uma das minhas especialidades na agência. Quem constrói um storytelling de respeito com conteúdo e que tem um começo, meio e fim, que prende o espectador, o telespectador ali, né, permanece. E traz mais engajamento. Por quê? Se ela tem relevância, se ela tem uma informação válida, essa informação ela é automaticamente replicada, repostada, compartilhada com um amigo. Olha que interessante o que a Alex trouxe sobre perfis de alumínio e sobre novidade de produto. Deixa eu compartilhar com um arquiteto amigo meu. Eu vou compartilhar. Então, o grande diferencial hoje dos profissionais, seja de qual área for, é ter um conteúdo de relevância com um storytelling bem amarrado, bem feito, bem estratégico. Isso faz com que fidelize, com que a pessoa seja notada, e não seja notada só pelo público, seja notada pela plataforma também. Já que você falou sobre as redes sociais, o Instagram, hoje vou citar o Instagram, que é o principal canal aí que eu trabalho, tanto no meu quanto com os clientes. A plataforma hoje, por que todo mundo fala muito sobre o algoritmo? O Instagram, ele é uma plataforma de conteúdo. Se você não cria um conteúdo constantemente, a plataforma não vai entender que você quer entregar um conteúdo. Você passa a ter menos engajamento, seu algoritmo passa a ser menos interessante para a plataforma. Então, se você hoje não cria um conteúdo relevante, que seja informativo, que seja condizente com o mercado, enfim, a plataforma também não vai te enxergar, a plataforma também não vai te mostrar mais para os usuários. Assim como o seu público também não vai te mostrar para mais ninguém. Você posta uma vez na segunda-feira, depois você aparece só na sexta-feira, estou sumido. Você sumiu mesmo, até para a plataforma.
E eu acho que vocês, né, como uma agência, a gente entregar, né, a nossa empresa, vocês estudarem sobre os nossos conteúdos e criar coisas interessantes para o público, faz toda a diferença. E a gente na retaguarda, eu sou daquelas das antigas, né? Então, eu acho que é um atendimento diferenciado quando você entrega conteúdo nas plataformas, mas também você está ali acompanhando o dia a dia do seu cliente, vendo a dor dele, porque a plataforma, às vezes, enxerga a dor o cliente enxerga a sua dor, ele consegue resolver, mas e ali, no dia a dia? Como que é isso? Então, o trabalho meu como representante, por isso que eu construí esse canal aqui, eu quero levar informações para os meus clientes, né, arquitetos, decoradores, marceneiros, revenda também, né, eu quero chamar minhas revendas aqui para ela trazer tudo que ela tem dentro das suas lojas, né, às vezes o marceneiro nem sabe que a revenda tem aquilo ali. Esse produto ali da alternativa eu não vou encontrar em determinada revenda. E pelo contrário, o produto está lá parado dentro do estoque do cara e ele não faz nenhuma ação de marketing para divulgar o produto dele ali. Então, eu acho que é um complemento de tudo. Eu acho que eu quero fechar esse atendimento da Las Casas Representações com o canal, trazendo inovação, trazendo atendimento. E, né, na retaguarda, minha equipe está toda ali presente nas lojas, presente no arquiteto, presente, né, nos eventos com os marceneiros, trazendo informações técnicas, né, e convido a todos também a se inscrever aqui no meu canal, a participar, né, porque a gente está trazendo para vocês. Você trouxe uma questão muito interessante, que é sobre o atendimento mais próximo ali, né, que hoje na internet a gente chama de humanização. Isso faz total diferença no quesito relacionamento. Relacionamento com o cliente, com o profissional, com a empresa que você representa. As indústrias. Não adianta... Eu uso muito uma frase com os meus clientes que é o seguinte: pessoas compram pessoas. Se você hoje tem um atendimento extremamente robotizado, os robôs hoje, né, os chatbots, eles vieram para nos ajudar. Mas se você não coloca ali um pouquinho de ser humano naquela robotização, isso afasta o cliente. E o atendimento mais próximo, mais humanizado, faz total diferença no sucesso do seu negócio. Então, o que você disse sobre ser das antigas é essa proximidade interiorana que a gente tem para com os clientes. Isso faz total diferença. Isso faz com que as pessoas se fidelizem mesmo. Não adianta você querer hoje robotizar a sua empresa 100% para facilitar a sua vida. Isso pode até facilitar a sua vida, mas, né, no quesito mão de obra, agilidade em atendimentos, mas acaba afastando. Se você tem uma empresa hoje 100%, uma empresa que depende do tete-a-tete, do relacionamento, se você tem uma empresa hoje que está 100% robotizada, 100% robotizada, eu posso, assim, estar muito enganado, acredito que não, mas num determinado momento você vai perder um pouco de cliente, porque ainda assim existe aquela fatia do mercado que depende de um ser humano, de alguém ali no atendimento próximo. Eu acho interessante porque a gente chegou na pandemia e até se imaginou que aquele momento seria uma virada totalmente para o tecnológico, né? Que, inclusive, os trabalhos não seriam mais presenciais, seriam totalmente home office. Hoje a gente já percebe um home office caindo muito e um trabalho híbrido ganhando muita força, né? Mas essa tecnologia e também com o que a Ana falou, a dificuldade de quem é das antigas em se adaptar a isso é muito maior. E a gente volta a falar das gerações. As gerações novas, elas já estão com isso, né, dentro delas. E essas pessoas mais antigas, e aí a gente vai falar um pouquinho, vai fazer um gancho de um público que é o marceneiro. O marceneiro hoje ele tem um padrão mais antigo no modo de pensar. Né? A marcenaria, a parte da mão de obra, ela ainda é uma mão de obra antiga. Então, na comunicação, a gente enxerga uma dificuldade muito grande para esse público nos acompanhar.
né? E a gente vê algumas empresas que já tomam isso, né, como frente de trabalho, onde os filhos já começam a assumir como empresas de maior sucesso. E para ti, como é que é fazer esse trabalho de trazer pessoas que não estão acostumadas a esse dia a dia, a trabalhar com a tecnologia, ainda mais nesse momento que só se fala em IA, né, inteligência artificial? Como é que está sendo esse desafio? Bom, vou falar baseado nos clientes que eu atendo hoje. Essa tecnologia, inteligência artificial, está presente, é inevitável, mas essas pessoas que têm essa dificuldade, aquilo que eu citei em algum momento aqui da fala, a gente coloca elas nos devidos lugares. Então, na finalização de um pedido, na finalização de um projeto, na assinatura de um contrato. E quem tem essa facilidade, a gente coloca, né, essa facilidade com a tecnologia, a gente coloca na parte de tecnologia. Foi criado um tabu muito grande em cima já que você citou, da inteligência artificial, que ela iria acabar com certos cargos, iria ter um volume muito grande de demissões, enfim. Eu já não enxergo assim. Porque a nova geração vem trazendo essa novidade. E quem é das antigas, como a gente está dizendo, como a gente está falando aqui, quem é das antigas e quem tem essa dificuldade vai se adequar àquilo, ao momento, ao setor das empresas que não envolve tanto essa tecnologia. Porque, querendo ou não, é muito raro hoje uma empresa, pelo menos desse nosso segmento, né, do segmento que eu atendo e que vocês fazem parte, é muito raro uma empresa ser 100% baseada numa inteligência artificial, por exemplo. Não tem como. Existe, por exemplo, grandes fábricas de marcenaria, de alumínios e tudo mais, de componentes, que depende ali daquele ser humano que vai estar ali atrás. E na hora da montagem, não vai ser um computador que vai até a casa do cliente para montar aquele projeto. Tem que ter o ser humano ali. E aí vem, só para concluir, vem a questão do relacionamento. A pessoa das antigas é aquela pessoa cortês que vai chegar, vai explicar tudo, se a gente pega uma pessoa da geração Y para poder ser um montador, e isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e é tema para diversos outros episódios, ela não vai ter o mesmo traquejo com o gerar confiança, cliente, gerar essa confiança. Perfeito. Bom, gente, eu termino aqui agradecendo a presença de vocês. E é bom terminar um podcast com um gostinho de quero mais, né? Porque esse assunto tá tão gostoso. Né? Convido vocês a voltarem para a gente falar de mais assuntos aqui, que foram vários que a gente falou que poderia, né, a gente fazer outros podcasts. E agradeço você mais uma vez por assistir esse podcast, por se inscrever. E até daqui a pouco com mais novidades para vocês.